Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 24 e nós vamos falar de trabalho e energia mecânica, tá bom? Nosso curso, como vocês sabem, é dado pelo Moisés. Hoje nós vamos ver a seção 6.2, trabalho e energia mecânica, e ao final vamos fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Seção 6.2, trabalho e energia mecânica. Bom, pense numa situação prática, né? Considere um bate-estacas, né? O funcionamento de um bate-estacas. O que é um bate-estacas? É um equipamento cujo esquema básico está aqui do lado, né? Você usa um peso para socar uma estaca, fazer com que ela afunde, né, no solo, tá bom? E como é que ele funciona? Você tem um objeto de massa M, representado aqui por esse objeto aqui, e ele é abandonado a partir de uma certa altura, que nós vamos achar aqui de Z0, tá? Ele é abandonado com velocidade inicial nula, e então depois de algum tempo ele vai cair, né, em cima de uma estaca, e essa estaca então vai sofrer uma pancada, né, pelo objeto de massa M. Nós sabemos que, como ele é abandonado com velocidade inicial zero, né, nós podemos escrever aqui a, a lei horária da velocidade, né? Podemos escrever diretamente a equação de Torricelli, né? Daria uma coisa assim, e com isso nós conseguimos calcular o valor da velocidade com que o objeto chega no ponto z igual a zero, na origem, né? Z igual a zero. Então, na hora que ele chegar nesse ponto, ele vai bater na estaca, certo? Vai dar uma pancada na estaca. Então, vamos nesse momento, ele exerce uma força sobre a estaca exerce uma força de volta sobre ele. Né? A gente vai supor que essa força é uniforme e, consequentemente, que ela gera uma aceleração uniforme. E essa aceleração é simplesmente a força, né, que é feita pela estaca no nosso objeto de massa m, dividido pela massa do objeto. Né? E essa força, ela atua enquanto o objeto desce dessa pequena altura aqui, né? Se nós fizermos um esqueminha um pouco mais preciso, dando um zoom aqui, nós vamos ver que ele vai descer de uma distânciazinha ΔZ, tá? Então, se nós novamente aplicarmos a equação de Torricelli, só que dessa vez, quem que é a nossa aceleração? A nossa aceleração é F sobre m, tá? E o sinal aqui é negativo porque essa aceleração atuando no bloco de massa m faz com que o bloco seja desacelerado, tá? Então, nós obtemos essa equação aqui, que é basicamente a equação de Torricelli, certo? Aí, o que acontece? Nós podemos reescrever essa equação, né? Eu posso passar eu v ao quadrado por outro lado, vai trocar o sinal, multiplico todo mundo por m, divido todo mundo por 2, olha só a equação que eu vou obter. Então, nessa situação aqui, nós identificamos que 1 meio de mv ao quadrado é igual a f vezes ΔZ. Pessoal, o lado direito da equação 12, ele é o trabalho realizado sobre a estaca para fazê-la afundar de ΔZ. Tá? Ele é proveniente da energia cinética T igual a 1 meio de mv ao quadrado. Né? Essa energia cinética, ela vinha com um bloquinho de massa m. Né? E de onde é que veio, né? Fica essa pergunta. Como é que esse objeto adquiriu essa energia cinética? Ele adquiriu essa energia cinética ao cair da altura Z0, certo? Mas você fica perguntando, poxa, e lá em cima, será que não tinha nenhuma forma de energia? De onde veio essa energia cinética? Bom, aí que está a questão, né? Lá em cima, no ponto inicial, aqui, ó, nesse instante aqui, esse objeto já tinha uma forma de energia armazenada nele. E que forma é essa? Bom, nós vamos chamar essa energia de energia potencial gravitacional, tá? E ela vai ser denotada ou por EP ou por U, certo? E a energia potencial gravitacional, ela é dada por mg vezes Z0, nesse caso aqui, tá? Então, essa é a energia potencial gravitacional, tá? Pessoal, tanto o trabalho quanto a energia,
tanto trabalho quanto energia possuem dimensão de força vezes deslocamento, tá? E aí possuem naturalmente a mesma unidade, né? No sistema internacional, a unidade de força é o newton e a unidade de distância é o metro. Portanto, a unidade de energia é 1 newton vezes 1 metro, né? Que é chamado de 1 joule ou joule, dependendo de como você queira pronunciar. Tipicamente a gente chama de joule, tá? Isso no sistema internacional de unidades. No sistema centímetro, grama, segundo, que é um sistema alternativo, a unidade de energia é um erg. E também vale uma unidade de força, que é o dina, vezes uma unidade de distância, que nesse sistema é o centímetro, tá? Um dina, pessoal, é 10 a menos 5 newtons, se vocês lembrarem. Enquanto que um centímetro é 10 a menos 2 metros. E é por isso que um erg é 10 a menos 7 joules, tá bom? Alguns exemplos de situações parecidas. Por exemplo, quando você tem uma bola que ela é abandonada, né, de uma certa altura, aí ela desce. Quando ela atinge o solo, ela tem uma certa velocidade v. Quando ela bate no solo e volta, ela tem uma velocidade menos v. E aí ela vai subir e chegar lá na mesma altura. De novo, né? O que foi que aconteceu? Nesse ponto aqui, a bola tinha energia potencial gravitacional. Aí o que foi que aconteceu? A bola foi descendo, né? A gravidade vai puxando a bola para baixo e essa energia potencial gravitacional, ela vai se convertendo em energia cinética, né? Quando ela bate lá no solo, tem uma força que atua aqui bem rápido e muda o sentido da velocidade, certo? E aí o que acontece? A bola tem a sua energia cinética. Conforme ela vai subindo, essa energia cinética vai diminuindo e vai se transformando em energia potencial gravitacional novamente, até atingir a mesma altura, tá? Uma coisa parecida acontece no pêndulo. Conforme o pêndulo vai descendo aqui, o que acontece? A velocidade dele vai aumentando. Portanto, a energia cinética, né? Que eu vou às vezes chamar de EC, às vezes eu vou chamar de T, tá? Ela vai aumentando junto com a velocidade, né? E a altura vai diminuindo. O que isso significa? Que a energia potencial, que às vezes vai ser chamada de U, vai diminuindo, né? Conforme a bolinha vai descendo. Nesse ponto aqui, a energia potencial é mínima e a energia cinética é máxima. Então, conforme a bolinha vai andando para cá, o que vai acontecendo é que a velocidade vai diminuindo, consequentemente a energia cinética também vai diminuindo e a energia potencial vai aumentando, tá? Então, nesse ciclo aqui e nesse. Quando ela atingir aqui o ponto mais alto, aí o ciclo se inverte, né? E aí o que passa a acontecer é o contrário, a energia potencial gravitacional vai diminuindo e a cinética aumentando novamente. Né? Sei lá, numa montanha russa, por exemplo, o que acontece é isso. Você tem uma pessoa parecendo uma pessoa num patins, né? Bom, enfim, você tem um carrinho aqui dentro, a pessoa vai descendo, conforme ela vai descendo, a velocidade vai aumentando. No ponto mais baixo, a velocidade é máxima, e aí ela sobe, né? Ganha um pouco mais de energia potencial, diminui a energia cinética, diminui a sua velocidade. Né? Nos pontos mais altos da montanha-russa as velocidades são mais baixas e nos pontos mais baixos as velocidades são máximas. Tá? E aqui você vai tendo essa alternância entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Certo? Pessoal, um ponto importante que a gente é capaz de generalizar isso aqui. Tá? Então a gente pegou um caso específico, mas vamos pegar um caso um pouco mais geral. Tá? Então, de uma forma geral, a gente sabe que a segunda lei de Newton pode ser usada para escrever a equação de Torricelli assim: V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes x1 menos x0. Lembra? V
ao quadrado, V1 ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔX. ΔX aqui é o x1 menos x0, e o A, né, é F sobre M, usando a segunda lei de Newton, certo? E esses subíndices aqui, 0 e 1, eles se referem aos instantes inicial e final, respectivamente, tá? De aplicação da força F. A gente pode, pessoal, reescrever essa equação. Como que a gente pode reescrever essa equação? Bom, a gente pode pegar... Primeiro, a gente pode dividir todo mundo por 2, né? Dividindo todo mundo por 2. Depois, nós multiplicamos todo mundo por M. Aí eu posso cortar esse M com esse, certo? Fazendo isso, eu vou pegar... A última coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou isolar eu vou pegar esse termo aqui e mandar para o outro lado e vou isolar o F vezes ΔX. Se eu fizer isso, eu vou ter F vezes x1 menos x0 é igual a 1 meio de mv1 ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Pessoal, o lado esquerdo nada mais é do que o trabalho realizado pela força F de x0 até x1. Então, nós estamos tomando isso aqui como a definição de trabalho. Tá? Da mesma forma como nós tomamos aquele F vezes ΔZ, como sendo o trabalho feito para afundar a estaca. Tá? Então, o trabalho realizado pela força F de x0 até x1 é igual a F vezes x1 menos x0, certo? Já o lado direito, esse lado aqui, ó, ele nos dá 1 meio de mv1 ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Poxa, mas isso aqui é a energia cinética final, enquanto que isso aqui é a energia cinética inicial. Portanto, o lado direito nos dá a variação da energia cinética, certo? Então, o que é que nós temos? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Vamos falar um pouco mais sobre o trabalho, né? Suponha que uma partícula sofra um deslocamento D sobre a ação de uma força F constante. Tá? Nós vamos discutir o trabalho de uma força F constante, certo? Eu vou até colocar um vetorzinho aqui, tá? Pessoal, o trabalho realizado por essa força, por definição, e aí note que eu estou usando para trabalho a letrinha W, né? Do inglês work, tá? Mas alguns livros usam tal. Essas são as letras mais comuns. Tal também é usado para trabalho. Estou falando aqui, você pode estar estudando para algum livro e encontrar uma anotação diferente, certo? Mas a gente vai usar preferencialmente o Wzinho aqui, certo? Então, é isso que é o trabalho de uma força. É a força vezes o deslocamento, né? No caso em que a força tem a mesma direção de deslocamento. Bom, e se não for, no caso geral? Bom, nós vamos dar mais detalhes depois. Mas só para vocês né, se aguentar aí, enquanto nós não chegamos na seção 7.2, que é onde uma definição mais precisa, nós vamos falar melhor dessa operação aqui. O trabalho é simplesmente o produto escalar entre a força e o deslocamento, certo? Então, é o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Tá bom? Vou dar mais detalhes disso aqui mais na frente, mas é importante que vocês guardem essa definição, tá? Por exemplo, aqui vamos considerar o trabalho da força-peso. Tá? Então, nós temos uma situação em que a força-peso tá aqui, ó, força-peso atua no objeto de massa m, ela é vertical e para baixo, tá? Ela tem velocidade, o objeto tem velocidade v0, igual a zero inicialmente, tem velocidade v final, isso não é tão importante, tá? Quanto que é o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é a força-peso com o produto escalar, né, escalar d, que é massa vezes a gravidade, né, o vetor gravidade vezes d. Ora, o vetor de deslocamento aponta para baixo, na mesma direção de D, né? Então, é simplesmente o produto das magnitudes desses vetores. Então, vai dar M vezes G vezes a magnitude de D,
que nós aqui chamamos de H. Tá? Então, o trabalho da força-peso é mgh. É isso aí.